Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma celebração. Depois de um tempo aí que a gente acabou ficando sem fazer a celebração por conta de que eu também contraí a Covid. Graças a Deus estou bem, estou de volta, estou muito feliz também de poder novamente celebrar esse culto de forma virtual com você aí do outro lado. Quero acolher cada um e cada uma com o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós recebemos na acolhida desse culto uma palavra de graça, verdadeiramente acolhedora. Deus em Cristo reconcilia o mundo consigo e não leva em conta os pecados, os erros. Muito além disso, Ele assume a culpa em nosso lugar. E muito além ainda, Ele confia em nossas mãos a palavra da reconciliação. Confia que nós continuaremos o que Jesus vinha fazendo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Jesus Cristo. Hoje Deus está em mim e está em você. Nós seguimos firmes nessa tarefa tão árdua de reconciliar o mundo com Deus. Querem saber como? Então, vem fazer parte desse time de reconciliadores e reconciliadoras. A comunidade de fé, o corpo de Cristo é esse time. Coloque os seus dons a serviço e você estará fazendo sua parte. Abençoado culto para todos e todas nós. Amém. Nós celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém. O nosso socorro, o nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso é a Ele que nós nos dirigimos em oração, quando também reconhecemos os nossos erros e pedimos o seu perdão, para que tenhamos uma nova chance de agir de acordo com a vontade de Deus. Assim eu te convido, oremos ao nosso Deus, façamos isso através do Salmo 130. Oremos. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amém. Se nós ainda vivêssemos tempos de pouca descoberta da ciência, provavelmente estaríamos atribuindo todo esse sofrimento do mundo hoje, como a pandemia, desemprego, fome, mortes, a um castigo divino ou uma possessão demoníaca e, obviamente, como consequência dos erros humanos. Castigo divino, nós já sabemos que Deus não age dessa forma. Possessão demoníaca é só uma outra forma de pôr a culpa numa entidade externa. Demônio nenhum tem poder contra Cristo Jesus, Ele venceu todos eles. Consequência dos erros e pecados humanos? Sim. Quanto a isso, não resta dúvida. A ciência ainda não foi capaz de explicar a reincidência dos erros humanos. Como somos capazes de errar e errar de novo, tantas vezes. Mas Jesus Cristo nos conhece profundamente e nos acolhe mesmo diante dessa verdade. Ele nos liberta dessa escravidão de uma vida mergulhada em erros e pecados, para uma vida pautada no arrependimento e confissão sincera. Você reconhece que é pecador, que é pecadora? Reconhece que Cristo vai e pode te libertar? Então eu anuncio a você o perdão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo sofrimento no mundo e façamos isso através do hino Pelas Dores deste Mundo. Só temos de
Queremos ter um momento de oração. Oremos. Bondoso, misericordioso Deus, Criador da vida, capacita-nos com Teu Santo Espírito para vivermos segundo a Tua vontade, tornando-nos mãe, irmãos e irmãs de Jesus, assim como já tens feito muitas vezes no passado e no presente. Liberta-nos do mal, cura o nosso ser, abra nossos ouvidos e mentes para o que Tu tens para nos dizer hoje. Vem, Santo Espírito do Senhor. Assim nós oramos por Cristo Jesus, Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Nós queremos ouvir o Evangelho do dia de hoje, segundo o evangelista Marcos, no capítulo 3, os versículos 20 até o 35, texto sobre o qual também queremos refletir. Vamos acolher essa leitura cantando Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 35, os quais eu passo a ler. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então, Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Conflitos familiares. Quem é que não tem nenhum ou nunca teve algum?
Família é, sem dúvida, a instituição mais sagrada para nós seres humanos. Uma mãe defende os seus filhos de qualquer maneira. Irmãos se amam, algumas vezes de uma forma estranha, né? Mas se amam, discutem, discordam. Minutos depois, já estão interessados em saber como é que podem fazer alguma coisa para se ajudar. Algumas famílias são sentimentais, expressam constantemente seus sentimentos com muita facilidade. É um eu te amo para cá e para lá, e algumas vezes sai também um eu te odeio, mas geralmente da boca para fora, né? Na hora da raiva. Depois voltam e se amam de novo. É claro que em alguns casos os conflitos são mais graves e levam membros de uma família a ficarem sem se falar, por anos às vezes. Com certeza, cada uma e cada um de nós terá algum caso de família para relatar. E com Jesus não é diferente. Ele tinha uma família, mãe, pai, irmãos e irmãs. A Bíblia fala bem pouco sobre essa família sanguínea de Jesus. Esse trecho em específico do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 31 até o 35, relata um momento de conflito entre Jesus e a sua família. A multidão cerca Jesus e exige muito dele. A família se preocupa porque Jesus não tira tempo nem para comer. O seu ministério está consumindo todo o seu tempo. E daí acontece algo bem natural, eu diria, porém que em Jesus não se aplica a mesma lógica humana que nós usamos quando consideramos a sagrada instituição família. Por que eu digo isso? Bem, a sua mãe e os seus irmãos estão preocupados com ele e tentam ir buscá-lo. Porém, além de uma multidão estar sufocando Jesus, há também os de sempre, né? Os mestres da lei, os fariseus, melhor dizendo, os opositores de Jesus. Eles estavam espalhando os boatos de que Jesus estava louco e que expulsava demônios dominado por Beelzebul, ou seja, que ele agia em nome do próprio diabo. Boatos assim precisam, obviamente, ser desmentidos por Jesus. E ele o faz ao seu estilo, contando parábolas, fazendo comparações e fazendo com que as pessoas exercitem o raciocínio lógico. Como é que Beelzebul pode expulsar a si mesmo, diz Jesus? Ele pergunta, né? Daí ele faz duas afirmações que são óbvias, mas que revelam, na minha visão, a sua insatisfação com a sua família, estar dando ouvidos àqueles boatos que estavam sendo espalhados. Ele afirma que um país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente vai ser destruído. E se uma família se divide, se as pessoas que fazem parte dessa família começam a lutar entre si, ela será destruída. São versículos 24 e 25 do texto que nós ouvimos. Ele faz essa comparação para explicar que também o mal contra o qual ele estava lutando não poderia ser aliado dele, pois pelo contrário, era o adversário que ele vencia com o poder da sua bondade e da sua divindade. A situação se agrava, porque Jesus traz uma palavra dura de juízo, alertando para o pecado contra o Espírito Santo. Criar boatos de que a ação de Deus em Jesus fosse, na verdade, a ação do diabo, como se ele estivesse submetido e servindo ao mal, é, segundo Jesus, um pecado sem perdão. Daí chega a família de Jesus, sua mãe, seus irmãos, eles vêm buscá-lo, contra a vontade do próprio Jesus, como quem estivesse dando ouvidos a esses boatos e achando que fossem fazer uma boa ação, então salvar Jesus daquela multidão sufocante, afastá-lo da necessidade de combater o mal, já que, ao que se dizia, ele estava ficando louco e ainda agindo, trabalhando para o diabo. Talvez essa seja a primeira situação em que Jesus tenha saído do sério. Outras pessoas falando isso dele
até que é compreensível, né? Não o conhece, mas ver a sua família legitimando boatos caluniosos contra ele, isso vai além da compreensão. Jesus é duro e aparentemente até ingrato com relação à sua família, né? Afinal, eles só estavam preocupados com Jesus e queriam ajudar. Mas em Jesus, nós não podemos projetar o mesmo conceito de família que nós instituímos. Ele é o Filho de Deus. Quem ainda não havia entendido isso, talvez até fosse melhor compreendido por Jesus, mas a sua família devia saber. É assim que família é um saco de pancada, na verdade. Ali também não é diferente. Não poderiam ter ido até lá para tentar buscar a força, porque isso tiraria sua autoridade e daria legitimidade aos boatos que estavam sendo espalhados sobre Jesus. Ao contrário do que nós entendemos algumas vezes nesse relato, Jesus não nega a sua família. Pelo contrário, ele amplia esse grupo familiar, incluindo todas as pessoas que fazem a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe, diz ele lá no versículo 35. Ele precisa ser firme nas suas defesas para que os opositores não ganhassem força contra ele naquele momento. Com suas comparações, Jesus então desmente os boatos e demonstra sua autoridade e o seu poder contra o mal. O que é que nós aprendemos a partir desse relato de Jesus com a sua família? Aprendemos que o melhor caminho é darmos suporte uns aos outros, mas às outras. Sermos confiantes de que cada qual tem a sua missão e que precisa de apoio para executá-la. É imprescindível que a gente se conheça como família e também como comunidade de fé, para não cometermos o mesmo erro que a família de Jesus cometeu ali. Dar ouvidos a boatos falsos e caluniosos contra membros da nossa própria família. Quando for necessário, nós vamos admoestar, devemos admoestar, mas também precisamos confiar de que agimos pelo bem comum, dentro da família principalmente. E com relação à ação de Deus na comunidade, ter a certeza de que Deus está agindo. Não há por que duvidar. O Espírito Santo sopra sobre nós e nos fortalece na vivência da fé e na execução da vontade de Deus também aqui no mundo. E quem faz a vontade de Deus integra a família de Jesus. Quando nós batizamos uma criança, vontade de Deus cumprida. É vontade de Deus que ela continue na comunidade, em sua comunhão de fé e testemunho. Cabe à família e também a nós, comunidade, darmos esse suporte. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus até aqui. Vontade de Deus cumprida. Nós fazemos orações uns pelos outros. Família de Deus em ação concreta de amor. Vontade de Deus cumprida. Faça a vontade de Deus. E você fará parte dessa sagrada família. É isso que Jesus está nos dizendo. Não precisamos de superpoderes, de cura, expulsar demônios, nem mesmo resolver todos os conflitos e problemas que há no mundo. Mas nunca podemos duvidar da ação bondosa de Deus por nós. O poder que emana dele é verdadeiro e é libertador. É um grande erro duvidar disso, grande erro. Nunca duvidem de que o Espírito Santo está aqui, está aí também com você, porque nós o invocamos e ele disse que estaria. Colocar isso em dúvida pode ser um pecado sem perdão, foi Jesus quem disse. Então não vamos arriscar. Voltando ao exemplo do batismo, nunca duvidem de que o Espírito Santo recebe a pessoa batizada através do batismo. Duvidar seria um erro irracional, pois fomos avisados pelo próprio Cristo sobre isso. Deus age em nosso favor através do batismo, através da palavra e do sacramento também na Santa Ceia,
Batismo é um presente que não se aceita devolução, mas que precisa ser exercitado, senão perde o valor. Isso vale para todas nós que somos batizados, batizadas. O tema do ano da nossa igreja, esse ano, diz: viver o batismo, dons a serviço. Não basta nós recebermos o presente, nós precisamos também usá-lo no serviço de amor ao próximo. A comunidade está aqui para isso, como família que se une em favor da vontade de Deus. Encontre o seu lugar, coloque os seus dons a serviço. Então, se você tem conflitos familiares, sinta-se também acolhido, acolhida por Cristo, que também teve. Mas lembre-se de cumprir a vontade de Deus e você estará integrando a família de Jesus, além, é claro, de estar dando enormes passos para a resolução dos conflitos, já que também é vontade de Deus que haja união entre todas as famílias. Que Deus nos perdoe e que Deus também nos ajude a nos reconciliar sempre de novo. Que assim seja. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, prezados membros da comunidade de Cuiabá. Temos alguns avisos para hoje. Estamos no início da campanha Vai e Vem deste ano de 2021. Já conhecemos essa campanha, pois trata-se da principal fonte de recursos da ISLB, para apoiar projetos em comunidades que passam por dificuldades financeiras. Faça sua doação no valor que você preferir. Temos envelope na comunidade, caso queiram também confeccionar cofrinhos e juntar as moedinhas. Também pode ser feito através de transferências ou Pix. As informações estão aqui na tela. As
cestas básicas mais uma vez foram distribuídas no Jardim Vitória neste sábado, dia 5 de junho. Continuamos com a campanha para a manutenção do projeto diaconal do Jardim Vitória, com a distribuição de cestas básicas e o trabalho de evangelização daquelas famílias. Também iniciamos aulas de reforço escolar com algumas crianças do bairro e estas conduzidas pelo candidato a missionário Abraão. E está aberto para quem mais quiser ajudar. No que puder nos auxiliar nesse projeto será bem-vindo e bem aplicado. Estamos lançando também hoje uma campanha para renovação e aquisição de equipamentos de som e para transmissões de cultos pela internet. Quem viu o último culto percebeu que ainda precisamos melhorar a nossa transmissão. E qualquer pessoa de perto ou de longe que quiser contribuir será muito bem-vinda. Esses equipamentos não são baratos e mais uma vez somos chamados a nos unir para melhorar algo em nossa igreja em Cuiabá. Então contamos com seu apoio. A sua oferta de ação de graças pela colheita deste ano também será para este destino. Que Deus nos motive nessa missão. A oferta de hoje, ela é sinodal para o alojamento em Cuiabá. Todos nós conhecemos esse alojamento que conta com 2 quartos que acolhe famílias que estão em tratamento médico aqui na capital. E esse recurso é utilizado para a manutenção, também a limpeza do pátio, conta de energia e serviços gerais. Agradecemos pela sua oferta e rogamos a Deus que abençoe dádivas e doadores. O próximo culto será no dia 13 de junho, às 9 horas da manhã. Desejo a todos uma abençoada semana. Chegamos ao nosso momento final desse culto, em que também queremos ter nosso momento de oração, pedidos, agradecimentos. Sei que vocês aí nos seus lares também têm motivos para agradecer e para pedir. Quero lembrar dos aniversariantes dessa semana que passou, aqui da nossa comunidade. O nosso presidente Jaides Potrats teve aniversário então no dia 31 de maio. Parabéns ao nosso presidente Jaides. Então Haroldo Klein também no dia 2 de junho, teve aniversário. No mesmo dia o Sandrei Sordi, teve também aniversário. O seu Flávio Belling, aniversário no dia 4 de junho, nessa sexta-feira. Seu Flávio, um grande abraço aqui da nossa comunidade, também aos outros, Sandrei, Haroldo, Jaides. Que Deus abençoe a vida de vocês com muitos e muitos anos de vida e que saúde esteja com vocês acima de tudo, Queremos também lembrar de motivos de intercessão, de pedido. Temos aqui na nossa comunidade algumas pessoas adoentadas. Nesses últimos dias viemos acompanhando essas pessoas com Covid. Eu venci, como vocês viram, então eu quero agradecer a Deus. Venci, estou bem, recuperado e animado. Apesar de tudo, não foi uma situação fácil, não foi algo agradável, acima de tudo a angústia, o medo, mas passou. Deus também me livrou dessa situação. O nosso querido pastor sinodal, Elisandro, também passou, também render graças a Deus pela recuperação dele. Queremos também colocar ainda em oração o seu Ari Schneider, que é o presidente do sínodo, também aqui membro dessa comunidade. Ele está passando ainda esses dias com alguns sintomas por conta da Covid. Também o nosso querido Paul Hoffman, que ainda testou positivo há poucos dias e ainda queremos colocar ele em oração pela completa recuperação. E também oramos pelo seu Iedo Copenhagen, que também pela segunda vez, depois ainda de ter tomado as 2 vacinas, contraiu Covid. Mas está se recuperando com a graça de Deus e a gente assim também agradece. Tantos outros motivos que vocês têm aí, que nós também tenhamos aqui na nossa comunidade. Queremos colocar isso diante de Deus agora e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Pai bondoso, nós te rendemos graças pela nossa vida.
por nos teres abençoado com a saúde, o vigor para o trabalho, com anos de vida, com colheitas fartas, com ensinamentos. E somos imensamente gratos por teres se revelado a nós em Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual enviaria o Espírito Santo ao mundo. Sabemos e lembramos que tu estás sempre presente entre nós, comunidade, nas vidas de cada um e cada uma, especialmente nesse tempo estranho em que nós estamos vivendo, de angústia e medo por causa dessa pandemia. Por isso intercedemos a ti, pois são tantas as pessoas que sofrem por doenças, depressão, solidão, negação do perdão e conflitos familiares. Nós intercedemos por todas elas, especialmente pelos nossos próximos mais próximos. Pedimos que olhes por todos os seus filhos e filhas que estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Conceda a sua paz. Nesse país que está carente de cidadãos e cidadãs honestas, de caráter, éticos. Em sua igreja, onde as pessoas devem ir para alimentar a sua fé na comunhão, sentimos ainda um vazio e a incerteza nesses dias difíceis. Resta-nos a igreja invisível, que se alimenta da nossa fé e a esperança de dias melhores. Faz-te presente com teu Santo Espírito, Senhor, e ajuda-nos a sermos unidos em nossas famílias e comunidade. Fica conosco, guarda-nos em todos os momentos da nossa vida. Oramos por Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção que vem do Trino Deus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para que Ele continue nos acompanhando na nossa caminhada de fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam, pois, em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus. A todos uma abençoada semana. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. E não se esqueçam, vai passar. Amém. Andando pela cidade, meus irmãos, eu procurei. Vi tanta infelicidade nas pessoas que encontrei. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Tentei estender os braços, minhas mãos, tentei abrir, gastei todos os meus passos no esforço de servir. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. A tarde caindo lenta deixa tantos a vagar. A noite é encalçada sem tão criancinha, sem um lar. Mas o amanhã virá, trazendo um novo sol, a nova luz da esperança nascerá. Mas o amanhã